Diga: eu tenho um valor. Qual é o seu valor? Quanto você custa? Fosse para mim te comprar, qual seria o valor? Se a gente diz que tem um valor, tem que ter uma fração, sei lá, tem que ter alguma coisa para dizer o valor. O nosso valor, ele é incontável, não tem como nós falar qual é o valor, porque a nossa vida é preciosa e quem nos comprou foi Deus, através do sangue do Senhor Jesus. Amém, igreja? Sei lá, parece que eu estou forçado a falar vocês falar amém, né? Estou forçando vocês? Não, né? Ah, tá, porque eu não avisei no início aqui, às vezes você não está sabendo, mas aqui na igreja não é proibido dar glória a Deus, não é proibido dar amém, e tudo é de graça. Aí, ó, tá vendo? É bom avisar, porque as pessoas ficam assim, né? Vontade de dar uma glória a Deus, vontade de dar um aleluia. Será que eu vou ter que dar uma oferta por isso? Não, meu irmão, é de graça. Louve o seu Deus com alegria, com prazer. Eu vou te dizer algo, como diz o apóstolo Jean, deixa eu te dizer algo. Muitos, milhares, dormiram ontem e não acordaram hoje. E você acordou, passou o dia, está aqui à noite, na casa de Deus, tendo a oportunidade de adorá-lo, tendo a oportunidade de glorificá-lo, e fica de boca fechada. Não faça isto. Nós temos motivo de sobra para agradecermos a Deus. Temos motivo de sobra para agradecermos a Deus. Eu estava ouvindo ontem uma reportagem, um documentário sobre as pandemias do mundo, as pandemias que mudaram o mundo. Sabe quantas pessoas morreram com a pandemia da febre espanhola? 100 milhões. 100 milhões de pessoas. E segundo as pessoas que estavam fazendo o documentário, diz que as pandemias, elas sempre existiu, sempre existirá. Mas o interessante e o importante e o que é maravilhoso é que nós estamos de pé. Porque, querido, uma coisa é certa: com pandemia ou sem pandemia, ou sendo jovem ou sendo velho, ou estando saudável ou estando doente, com certeza vamos morrer. Meu Deus, que tragédia, que notícia desagradável, mas é a realidade. Amém, igreja? Então, dê graças a Deus por estar vivo. Quando você abrir os seus olhos e ver o teto da sua casa, dá glória a Deus. O Júnior está aí? Cadê o Júnior? Não está aí não, né? O Júnior contou para mim uma vez que ele foi fazer uma cirurgia, mais ou menos ele falou assim, e ele estava meio temeroso com a cirurgia. Aí o médico falou para ele: não preocupa não, você vai fazer cirurgia, se você começar a ver anjo é sinal que você foi. Quando você abrir os olhos, se você vê a gente aqui no hospital, é sinal que você está bom. O médico brincou isso com ele, né? Mas é uma verdade. Amém, igreja? Então seja feliz. Meu Deus do céu, esse microfone está muito ruim, não está dando para entender não. Ô sonoplasta, dá uma agilizada aí, o povo não está entendendo o que eu estou falando não. Seja feliz, igreja do Senhor, seja feliz. Você acha que está ruim para você? Tem pessoas que estão em situações piores.
Então dê glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Diga grande é o teu nome, Senhor. Amém. Queridos, essa não é minha mensagem, tá? Estou tentando aqui dar uma palavra para ver se nós saímos aí quebrando um gelo aqui, quebrando um gelo. Eu quero falar sobre o projeto, tá? Falar um pouquinho do projeto. O que eu vou falar aqui está dentro do projeto. A presença de Jesus, diga comigo, a presença de Jesus traz transformação. A presença de Jesus traz transformação. Jesus nunca esteve em um determinado lugar para que aquele lugar ou as pessoas que estivessem naquele lugar continuassem sendo as mesmas pessoas. Porque Jesus veio com um propósito. Ele veio para salvar. Ele veio para transformar. Ele veio para mudar a vida das pessoas. Jesus na minha vida e Jesus na sua vida é sinal de transformação. Diga assim: Jesus na minha vida é sinal de transformação. A presença de pessoas em nossas vidas, essa presença de uma pessoa ou de pessoas nas nossas vidas, elas podem nos levar para o êxito, podem nos levar para cima, para o alto, para as conquistas, para as realizações, mas também pode nos levar para baixo, para o fracasso, para o insucesso. Então, quando eu digo isto, que a presença de pessoas pode nos edificar, nos consolidar, nos discipular, nos ajudar a romper, a crescer, e por outro lado, a presença de pessoas, desculpe aí, queridos, a presença de pessoas pode também nos levar para baixo. Então, quando eu digo isto, quando nós ouvimos isto e entendemos isto, isso nos leva a refletir, a pensar que eu preciso e você também precisa, nós precisamos escolher com quem nós andamos. Porque as pessoas de nossa influência, ou as pessoas que estão ao nosso redor, que estão junto conosco, elas podem nos influenciar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Tem pessoas que dizem assim: o meu ambiente de trabalho é um peso. O meu ambiente de trabalho, quando eu chego lá, parece que há algo diferente, há um peso. O que está acontecendo? Presença de pessoas que, ao invés de nos erguer, nos afunda. Então é muito importante nós sabermos, escolhermos com quem nós andamos ou nos relacionamos. Tem um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. É um ditado, mas é uma verdade. Então as pessoas, elas acabam nos influenciando. Então a presença de pessoas nas nossas vidas, essa presença pode ocasionar coisas boas ou coisas ruins. Existem pessoas que entram em nossas vidas para ser um canal de bênção.
Tem pessoas que chegam assim do nada na sua vida, e de repente elas se tornam um canal de bênção. Mas infelizmente, existem também pessoas que vêm para nos tirar do propósito e nos levar para uma destruição. Como que é isso, pastor? E como evitar isto? Será que tem como evitar? Não, nós temos que estar sempre buscando de Deus, porque é difícil você evitar isto. Jesus teve pessoas na sua equipe que o traiu, que o negou. Então é coisa difícil de nós, vamos dizer, conviver com isto. Mas a verdade é esta: existem pessoas que elas vêm com o propósito de nos fazer ser canais de bênção, sermos abençoados, nos ajudar, fazer crescer. Agora, a presença de Jesus, eu falei da presença de qualquer pessoa, agora eu estou falando da presença de uma pessoa que é diferenciada de qualquer outra pessoa. A presença de Jesus, ela é um sinal de transformação. Todas as pessoas que abrem os seus corações e convidam Jesus para entrar, experimentarão algo novo. Suas vidas serão inesquecíveis, porque elas terão uma experiência tremenda e maravilhosa. Porque a presença de Jesus, como eu falei no início da palavra, a presença de Jesus sempre vai ocasionar algo bom, algo agradável, vai produzir cura, vai produzir libertação, vai produzir transformação. Assim também deveríamos ser nós. A nossa presença deveria ser assim. Quando nós entrarmos na vida de uma pessoa, devemos entrar para ser bênção, para ajudar, para dar as mãos, para abraçar, para amar, para compreender. Deveríamos ter o mesmo gesto de Jesus. Em todos os lugares por onde Jesus passou, tiveram um tipo de mudanças. Todas as pessoas que encontraram verdadeiramente com Jesus, olha o que eu estou falando, todas as pessoas que encontraram verdadeiramente com Jesus, experimentaram mudanças tremendas em suas vidas. Eu falei que eu ia dizer sobre o que está no projeto. O primeiro personagem aqui, você já ouviu falar dele? Zaqueu. Quem foi Zaqueu? Zaqueu foi um cobrador de impostos. Zaqueu era um homem odiado. Quem tem comércio aqui? Levante a mão. Quem tem alguma indústria, comércio, que paga imposto? Você gosta de fiscal? Você adora quando o fiscal chega na sua empresa para fazer tentar olhar os livros para ver como é que estão? A gente é obrigado a entregar, mas que a gente não gosta, não é verdade? A gente tem um pé atrás com isso. Assim era Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. E para a sociedade da época, além dele ser um cobrador de impostos, ele era corrupto. Corrupto, acho que vocês não sabem essa palavra, né? Vocês não conhecem essa palavra. É uma palavra muito desconhecida no meio do povo brasileiro, né? Não conhece essa palavra, né? Zaqueu era corrupto. Ele era ladrão. Corrupto quer dizer ladrão, tá? Mesma coisa. Ladrão, corrupto é a mesma coisa. Então Zaqueu, ele era ladrão para a sociedade que dizia que ele era. E quando Jesus entrou na cidade de Zaqueu, na cidade de Jericó, Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando ali e queria conhecer Jesus. E vocês já sabem da história. Jesus foi pousar na casa dele. E quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, tinha tantas casas importantes em Jericó para que Jesus pudesse hospedar. Ele foi hospedar logo na casa do cobrador de impostos.
Certa vez os fariseus começaram a censurar Jesus porque ele estava no meio dos pecadores, no meio das prostitutas, dos publicanos. Aí Jesus virou para ele assim: olha, o são não precisa de médico, precisa de médico é doente. Então Jesus gostava de estar no meio dos pecadores, porque os pecadores que precisam de salvação, eles precisam ser libertos. Jesus foi hospedar na casa de Zaqueu. Chegou lá, Jesus não falou nada. Zaqueu ofereceu lá para ele um banquete, estava indo tudo bem, de repente Zaqueu toma uma posição. Zaqueu tomou uma posição por conta própria, porque ele sentiu no seu coração, o Espírito de Deus tocou no coração dele, e ele falou para Jesus: Senhor, eu tomo uma decisão agora. Se eu tenho roubado alguém nessa cidade, o povo dizia que ele era ladrão, o povo tinha ele como ladrão, como corrupto, mas ele vira para Jesus e diz assim: Senhor Jesus, se eu tenho roubado alguém nessa cidade, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu tenho roubado alguém, se alguém vir me apresentar aqui algo que eu fiz de errado, que eu roubei ele, eu vou dar 4 vezes mais aquilo que eu roubei, vou restituí-lo 4 vezes mais. E tem outra coisa, Senhor Jesus, eu vou vender tudo que eu tenho, vou pegar o dinheiro e repartir com os pobres. Até então Jesus estava calado, Jesus não estava falando nada. Quem estava falando é Zaqueu. Quem tomou posição de fazer isso foi Zaqueu. Jesus não pediu, Jesus não exigiu que ele fizesse isso, mas a presença de Jesus trouxe constrangimento na vida de Zaqueu. Por isso que eu sempre afirmo, queridos, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, tem que haver transformação, porque não tem como não haver transformação, gente. Jesus não entra num lugar para que aquele lugar fique a mesma coisa. Jesus não entra numa vida para que a pessoa fique a mesma coisa. Vai haver mudança. Aí quando Zaqueu disse todas aquelas palavras, aí Jesus falou. Aí Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Queridos, uma pessoa falar que vai restituir 4 vezes mais se tem roubado alguém, e falar que vai vender as suas propriedades, pegar o dinheiro e distribuir com o pobre, gente, tem que ser convertido. Porque tem crente que está na igreja, ele não consegue dizimar, ele não consegue ofertar, agora vender tudo que tem e distribuir para os pobres. Ah, gente, tem que ser crente demais, véio. Tem que converter demais. E Zaqueu fala isso com Jesus. Porque se a presença de Jesus na sua vida, meu irmão, não te constrange a cumprir o princípio da palavra, olha, desculpa o que eu vou te dizer, não sou juiz na sua vida, não estou te julgando, mas pelo amor de Deus, você não tem Jesus não, você não tem Jesus. Não tem. Por que posso? Por que, pastor, que o senhor faz essa afirmativa que eu não tenho Jesus? Porque se não há mudança, meu irmão, Jesus não está presente. Se Jesus está presente, há mudança. Zaqueu mudou. Zaqueu era um publicano, um coletor de impostos, um ímpio. Mas a presença de Jesus o constrangiu e ele se converteu. Houve mudança. Esse texto, ou esse episódio, está em Lucas 19:8. Jesus chega numa outra casa, na casa de Jairo. Jesus, na casa de Jairo, ele trouxe ressurreição. Amém, igreja? Deixa eu voltar aqui e falar o que aconteceu na casa de Zaqueu primeiro, né? Para depois falar o outro lá. Jesus na casa de Zaqueu trouxe conversão. Vamos dizer juntos? Jesus na casa de Zaqueu trouxe conversão. Agora Jesus na casa de Jairo trouxe ressurreição. O que Jesus foi fazer na casa de Jairo? Quem era Jairo? O que estava acontecendo com este homem?
O texto diz que esse homem tinha uma filha de 12 anos, que estava doente, estava muito mal. E Jairo, como pai, sai à procura de recurso, mas todos os recursos que ele buscou, a filha continuava mal. E olha que Jairo era um chefe da sinagoga, era um judeu, era um fariseu, era um religioso, extremista. Jairo jamais faria o que ele fez se não fosse uma extrema necessidade. E o que levou a fazer isto foi uma extrema necessidade. A filha estava morrendo. E quando ele viu que a filha morreria, ele jogou por terra toda a sua religiosidade, toda a sua tradição, todo o seu título, tudo que ele tinha, que ele se agarrava naquilo, ele joga por terra, porque ele teria que ir até Jesus. Ele ia contradizer até mesmo aquilo que ele dizia. Desculpa aí, irmãos, vai desculpando aí, tá? A garganta está meio ruim, mas fique tranquilo, tá? Tá tudo bem. Não é aquilo que vocês estão pensando, não. Fica tranquilo. Então, ele jogou por terra tudo, porque ele precisava ir até Jesus. E agora, ele estava até mesmo sujeito a ser criticado, zombado pelos próprios irmãos da sua religião, da sua fé. Mas aquela necessidade, a filha estava morrendo, e ele jogou por terra tudo isto, todos os paradigmas, e foi até Jesus. Ele sabia que ele ia ser discriminado, ele sabia que ele ia ser julgado, e poderia até ser expulso da sinagoga. Mesmo sendo o chefe da sinagoga, os outros membros da sinagoga poderiam tirá-lo, porque eles eram contra Jesus. E ele foi até Jesus pedir socorro. Quando ele chega lá, que ele está conversando com Jesus, que fosse a casa dele, que a filha estava morrendo, chega alguém e diz: Jairo, não precisa mais Jesus ir na sua casa, sua filha está morta. Jesus olhou para ele e disse: Jairo, creia, se você crer, sua filha vai ficar boa. E ele creu, ele acreditou. E Jesus foi na casa de Jairo, e lá Jesus ressuscitou aquela menina. Jesus deu ordem à menina para que ela levantasse, e ela levantou. Então Jesus na casa de Jairo trouxe ressurreição. Jesus na sua casa pode trazer salvação, mas Jesus na sua casa pode trazer ressurreição. Quem sabe Jesus na sua vida pode ressuscitar a sua alegria, pode ressuscitar os seus sonhos, pode ressuscitar os seus projetos que estão engavetados há anos, Jesus pode trazer isto à tona na sua vida. Da casa de Jairo, Jesus foi para a casa da sogra de Pedro. O que Jesus foi fazer na casa da sogra de Pedro? O que Jesus trouxe ali na casa da sogra de Pedro? Na casa da sogra de Pedro, Jesus trouxe cura. A sogra de Pedro estava doente, estava com febre, não sabemos o que é, estava com febre, estava acamada, e Jesus chegou na casa de Pedro. A sogra morava com ele, né? Genro bom, a sogra morava com ele. Chega na casa lá, a mulher estava doente. Jesus foi lá, pôs a mão sobre ela, e a febre a deixou, e ela levantou e começou a servir a Jesus e os demais discípulos que estavam com ele na casa. Então Jesus na casa da sogra de Pedro trouxe cura. Jesus na sua casa, Jesus na sua vida
pode trazer cura para o seu físico, pode trazer cura para o seu emocional, pode trazer cura para a sua alma. Amém? Da casa da sogra de Pedro, Jesus foi para a casa de Simão, um fariseu. Um fariseu convida Jesus para um jantar. E ali na casa deste fariseu, por isso que eu disse no início da palavra, aonde Jesus vai, alguma coisa acontece. Jesus na casa de Simão trouxe perdão. Jesus liberou perdão para uma mulher. Jesus estava ali na mesa com Simão. De repente chega uma mulher com um vaso de perfume, um vaso de alabastro de perfume, com um perfume caríssimo. Aquela mulher chega e derrama aquele perfume nos pés de Jesus e começa a chorar. Aquela mulher não poderia entrar ali, era uma reunião de homens, era contra a lei, onde os homens estivessem reunidos, as mulheres não podiam entrar. Mas a necessidade daquela mulher levou ela a fazer aquilo, e ela entrou ali naquele jantar, e ela foi direto até onde estava Jesus, e começou a ungir os pés de Jesus, e ela chorava, e as suas lágrimas caíam sobre os pés de Jesus, e ela enxugava a lágrima com o seu cabelo, e o Simão, o fariseu, o religioso, estava olhando aquela cena, e fazendo dar no seu coração todo o julgamento, discriminando Jesus, e dizendo no seu coração, se este homem realmente fosse profeta, ele saberia qual é esta mulher que está lhe tocando. Ele estava pensando isso, ele não falou, ele pensou. Quando ele pensou, Jesus virou para ele assim: Simão, eu sei quem é essa mulher, eu conheço essa mulher. Aí Jesus fala para Simão: Simão, tinha 2 devedores que devia a um credor. Um devia 50 reais e o outro devia 500 reais. Nenhum dos dois poderia pagar. Vamos aumentar esse número aí, né? Um devia 500 reais e o outro devia 5.000 reais. Nenhum dos dois podia pagar. E aí o credor perdoou a ambos. Perdoou o que devia 500 e perdoou o que devia 5.000. Eu te pergunto, Simão, qual desses 2 devedores é mais agradecido ao credor? Aí ele disse: lógico que devia 5.000 reais. Ele falou assim: muito bem, você definiu muito bem. Você está vendo essa mulher? Essa mulher não cessa, né, de jogar esse perfume sobre meus pés. Essa mulher está chorando sobre meus pés, enxugando com seus cabelos. Olha, Simão, quando eu cheguei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, porque era costume da época, porque ele não usava sapato como nós, ele usava sandálias. Então quando chegava na casa da pessoa, em vez de pedir a senha do Wi-Fi, ele pedia água para lavar os pés. Entendeu? Mas não era que pedia, a pessoa que recebia a pessoa na casa oferecia água, porque era um gesto de educação. Aí Jesus disse: Simão, eu cheguei aqui na tua casa, você não deu água para me lavar os meus pés. Essa mulher não cessa de lavar meus pés com suas lágrimas. Simão, quando eu cheguei na sua casa, você não me deu ósculo, você não me beijou, porque era costume também daquele povo de lá, quando se encontra, não é só homem, mulher beija mulher, homem beija homem lá, aqui é diferente, né? Só beija mulher, homem beija mulher, mulher beija mulher, né? Quando é para beijar homem, não, aí não, mas era o costume dele lá, homem beijava homem, até hoje eles têm esse costume. Então Jesus fala para Simão: eu cheguei na tua casa, você não me deu um beijo de saudação, você não me deu um beijo de boas-vindas. Essa mulher não cessa de beijar meus pés, Simão.
Simão, quando eu entrei na tua casa, você não me deu azeite para ungir a minha cabeça, que também era outro costume. Você não me deu azeite para ungir a minha cabeça, e essa mulher não cessa de ungir os meus pés com este perfume. Simão, aquele que tem mais pecado e é perdoado, este é mais grato. Então essa mulher, ela fez algo tremendo, e por isso seus pecados estão perdoados. Que coisa tremenda, né? Jesus numa casa traz perdão, né? E o fariseu ficou ali, né? Sem entender muito, porque ele era religioso, mas Jesus na casa de um fariseu, de um religioso, trouxe perdão para uma mulher pecadora. Jesus sai da casa de Simão e ele vai para um casamento. Ele vai para um casamento. Isso não tem na revistinha não, tá? Tá só aqui na minha mensagem. Ele vai para um casamento, e naquele casamento ele traz alegria de volta ao casamento. Jesus no seu casamento, meu irmão, é motivo de alegria. Vou repetir: Jesus no seu casamento, meu irmão, é motivo de alegria. Jesus está no seu casamento? Espero que esteja, porque Jesus no casamento, ele traz alegria. O que Jesus fez lá em Caná da Galileia? A história todos nós já conhecemos. O casamento estava na festa, de repente a festa para porque acabou o vinho. Vinho simboliza alegria, e Jesus transforma a água em vinho. Jesus restaura a alegria do casamento. Quantos casamentos aí está precisando de alegria, né? Quantos casamentos já perdeu a alegria? Quantos casamentos está só na água? Precisa que Jesus entre no casamento para trazer a alegria de volta. Amém, igreja? E por último, Jesus esteve na casa de Zaqueu, na casa de Simão, na casa de Jairo, mas por último, Jesus estava na casa dele, em Cafarnaum. A pastora apóstola pregou domingo retrasado, pregou um dia desse aqui, foi ela que falou isso, não lembro agora, que Jesus estava na casa dele, porque nem na casa dele ele tinha tranquilidade, né? Ele tinha privacidade, o povo invadia a casa de Jesus. Que quando a pessoa tem palavra de vida, tem palavra de libertação, tem palavra de mudança, tem palavra de transformação, todo mundo quer estar perto. Todo mundo quer estar perto, todo mundo quer se deliciar. Jesus estava na casa dele ali, a casa estava cheia de gente, não tinha espaço em lugar nenhum, e chega 4 amigos com uma pessoa em extrema necessidade, um paralítico. Você já conhece a história. E esses 4 amigos colocaram diante de Jesus, e Jesus trouxe o perdão para o pecado daquele paralítico. Mas aí houve murmuração, e disseram: quem é este que perdoa pecados? E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, ele também operou outro milagre. Ele operou o milagre da cura. E ele disse para o paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico levantou. Amém? Aonde estava o paralítico? O paralítico estava onde? Vamos lá, gente, quem está acompanhando a mensagem? Quem está acompanhando o raciocínio aqui? Eu disse que Jesus estava onde? Na casa dele. Vamos, gente, fala alto. Aonde Jesus estava? Então aonde o paralítico foi levado? E aonde o paralítico recebeu a cura? Aonde ele recebeu o perdão dos pecados? Na casa de Jesus. A casa é de Jesus, não é do paralítico não, é na casa de Jesus. Então, tem dias que nós também precisamos vir para a casa de Jesus.
Bem-vindos à casa de Jesus. Hoje vocês estão na casa de Jesus. E hoje, vocês estando na casa de Jesus, pode acontecer muitas coisas maravilhosas com vocês. Porque imagine Jesus na casa das pessoas, já faz maravilha, imagine na casa dele.